Olá, gente! Sejam bem-vindos à nossa parte 2 da primeira aula sobre o gás perfeito. Bom, antes de começar essa aula, já deixa aqui embaixo o seu like e se inscreva no canal para estar me ajudando e estar sempre trazendo conteúdo para vocês. Bom, hoje a gente vai ver sobre a lei dos gases perfeitos. Então, a gente continua aí falando sobre o gás perfeito. A lei dos gases perfeitos é resultante da combinação de leis empíricas. Então, aquela lei que a gente viu lá, PV igual a nRT, ela vai ser resultante de combinação de leis empíricas. Que leis são essas? São leis resultantes da experimentação, ou seja, são leis que foram deduzidas através de experimentos realizados no laboratório. Bom, são então a lei de Boyle, a lei de Charles e o princípio de Avogadro. É muito importante destacar aqui que a lei de Boyle e a lei de Charles são exemplos de leis válidas no limite da pressão nula. Isso significa, então, que a pressão do nosso gás que a gente vai estar trabalhando vai estar próxima a zero. Bom, e o que seria uma pressão próxima a zero? Imagina um cilindro que contenha um gás, esse cilindro é fechado, contém moléculas de um gás, e vamos analisar a nossa fórmula de pressão. Bom, aqui, como que a gente vai relacionar então? Esse cilindro, ele vai ter uma área muito grande. Ele tem um volume muito grande. Se ele tem uma área muito grande, o que vai acontecer com a pressão? Pressão e área são inversamente proporcionais. Então, vai ser uma força sendo aplicada sobre uma área muito grande. Isso significa que a pressão vai ser muito pequena. Ok? Bom, vamos continuar. Vamos ver agora um pouco sobre o princípio de Avogadro. O que o Avogadro falava? Ele falava que volumes iguais de gases diferentes nas mesmas condições de temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas. Vamos expressar isso, então, como que seria exatamente? Vamos imaginar aqui, dois cilindros. Eu tenho o meu cilindro A, tá? E o meu cilindro B. Os dois estão fechados e eles têm o mesmo volume. O volume de A é igual ao volume de B, onde a pressão e a temperatura também são iguais. Logo, o que é a pressão? A pressão vem da força sobre área. Logo, as moléculas estão exercendo a mesma força, tanto em A quanto em B. Logo, o que vai acontecer? Essas moléculas têm o mesmo número, ou seja, o número de moléculas que eu tenho em A, se for 4, eu também tenho no meu cilindro B. Ok? Bom, e como que a gente pode expressar esse princípio de Avogadro em uma equação matemática? A gente pode escrever que o volume é igual a constante versus N. Essa constante é um número apenas, tá? É uma constante, um número matemático qualquer, onde a gente tem que volume e número de mols são diretamente proporcionais, o que está de acordo com o que a gente falou. Quanto maior o meu volume, maior será o meu número de mols, ok? E vice-versa. Maior número de mols, maior será o meu volume. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de Boyle. Bom, para isso a gente vai considerar um sistema a temperatura e número de mols constante, tá? Então preste atenção. A temperatura aqui nesse sistema não irá se modificar. E a gente vai observar como que varia a pressão com o volume. Para isso, a gente retoma lá naquela equação novamente da pressão. Pressão igual a força sobre área. Vamos fazer nossa análise. Eu tenho aqui um primeiro cilindro que está a pressão 1 e volume 1. O que vai acontecer se eu tenho um aumento do volume? Ou seja, eu estou aqui aumentando o meu volume. Vamos analisar. Se eu aumentei o meu volume,
o número de moléculas, o número de mols é constante, significa que a força é constante. A força não vai mudar, porque o número de moléculas não mudou. Mas a área aumentou. Se a área aumentou, que a gente aumentou o volume, a gente aumentou a área do nosso cilindro, o que vai acontecer com a pressão? A pressão irá diminuir, porque são inversamente proporcionais, pressão e área, ok? E agora, se eu diminuo o volume, analisando novamente com a ajuda na nossa equação, a força aqui continua constante, por quê? Porque o número de mols é constante, então o número de moléculas que estão exercendo forças na parede do meu cilindro são constantes. Mas a área diminuiu, então eu tenho uma mesma força sobre uma área bem menor agora. O que vai acontecer? Eu diminuí a área e a pressão a força continuou sendo a mesma. Logo, o que aconteceu com a pressão? A pressão aumentou. Então, pressão e área aqui são inversamente proporcionais, o que está de acordo. E como a gente pode expressar isso em equação matemática? A gente pode falar pressão versus volume igual a constante. Novamente, constante é um número qualquer matemático, onde pressão e volume são inversamente proporcionais. Sim, quanto maior o meu volume, vai ser menor a minha pressão e vice-versa. Se eu aumentar a minha pressão, menor será o meu volume. Bom, dessa equação matemática, a gente pode construir, então, um gráfico de pressão versus volume, onde essas hipérboles são chamadas de isotermas. Iso vem de igual e termas de temperatura. Isotermas vem de temperatura. Então, sobre cada hipérbole significa que eu estou a uma mesma temperatura. Bom, então vamos observar a mudança aqui na temperatura 1, T1. Aqui sobre essa hipérbole a gente sempre tem a mesma temperatura, ok? Então, meu sistema inicial está uma pressão 1 e volume 1. Se eu aumentar o volume, observe só, para cá está aumentando. Se eu aumento o meu volume, passo de V1 para V2, o que acontece com a pressão? A pressão, olha só, a pressão está diminuindo. Por quê? Porque eu aumentei o meu volume. Se eu aumento o meu volume, o que acontece com a pressão? Ela diminui. E se fosse o contrário? Se eu diminuísse o meu volume, se eu tivesse diminuído o meu volume, a pressão aqui iria aumentar. E lembrando que estamos sobre a mesma hipérbole, sempre analisar em cima da mesma linha da hipérbole, ok? Que é a isoterma, onde a temperatura sempre será igual. Vamos falar agora sobre, então, a lei de Charles. Para isso, vamos considerar um sistema a pressão e número de mols, onde eles são constantes. E vamos observar a variação do volume com a temperatura. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem um cilindro e dentro dele eu tenho então um balãozinho aqui contendo um gás. E a gente está aqui numa água gelada. Vamos imaginar que aqui é uma água gelada, tá? Se eu aumentar a temperatura do meu sistema, o que vai acontecer com o meu balãozinho? Ele vai aumentar o volume. Observe só que o número de mols, a gente tinha 5 aqui, 5 moléculas, e aqui a gente continuou também tendo 5. Então, a gente manteve o número de mols e manteve também a pressão, tá? A pressão dentro do balão é a mesma. E quando aumentamos a temperatura, o que aconteceu com o volume? Ele aumentou. Dito isso, como que a gente pode expressar isso de maneira matemática, né? Vamos escrever que volume igual a constante versus temperatura, onde constante é o que eu já expliquei, é qualquer número matemático, sendo que volume e temperatura são diretamente proporcionais. Logo, se eu estou aumentando a temperatura do meu sistema, como a gente viu, o volume irá
aumentar. Com essa equação matemática, a gente consegue expressá-la graficamente. E aí tem o que? O gráfico de volume versus temperatura. Observe só que a temperatura aqui começa em menos 273,15. Isso corresponde à pressão nula. Olha só, aqui é a pressão nula. É o nosso zero absoluto, tá? E o nosso zero absoluto, que é 0 kelvins, é igual a menos 273,15 graus. Por isso que esse gráfico começa aqui. Vamos observar aqui que se a gente tem um aumento da temperatura, o que o volume está acontecendo com o volume? Ele está aumentando. E olha só, aqui a pressão 1, essa reta aqui, ela é a com menor pressão. E elas vão aumentando. Olha só, aqui a reta de P3, ela tem uma pressão maior do que P2 e P2 tem pressão maior que P1. Essas retas são chamadas de isóbaras, ou seja, é uma reta iso, que vem de iguais, e baras vem de pressão, tá? E significa, então, que sobre cada reta a gente dá a pressão constante, ok? Bom, e observe só que o coeficiente angular, ou seja, esse ângulo aqui, o coeficiente angular, para a menor pressão, ele é maior de todos, sim? Esse coeficiente angular, para pressões menores, ele é maior. Isso significa o quê? Que essa variação de volume com a temperatura é muito mais significativa para pressões menores. Olha só. Quando eu vario a temperatura aqui para a minha reta da pressão 1, eu tenho uma grande variação de pressão. Agora, observe para a reta de P3. Se eu aumento a temperatura, o volume não varia tão drasticamente quanto variou em P1, ok? Porque ele possui um coeficiente angular menor, beleza? Então, a grandes pressões, essa variação não é possível de se observar. Agora vamos falar sobre um sistema com volume e número de mols constante. E aí a gente vai observar a variação da temperatura com a pressão agora. Como que isso acontece? Bom, vamos imaginar aqui inicialmente que a gente tem um cilindro, ele tem o volume e número de mols constante. Então, a gente vai observar o quê? A variação da temperatura com a pressão. Esse volume aqui não vai modificar nem o número de mols. Se eu aumentar a minha temperatura, eu vou ter o quê? Maior agitação térmica, sim? Essas moléculas aqui desse meu gás vão estar colidindo mais vezes com a parede do meu cilindro, realizando, então, mais força. Se elas realizam mais força, elas estão aumentando a força porque elas estão colidindo mais vezes porque a temperatura é maior. O que acontece com a pressão, então? A pressão irá aumentar, sim? Aqui, vamos expressar de forma matemática aqui. Pressão é igual a força sobre área. A área é constante, tá? A área agora é constante, o volume é constante. O que eu estou aumentando aqui? A minha força. Por quê? Porque eu tenho maior agitação, as moléculas colidem mais. Se a força aumenta, força e pressão são diretamente proporcionais. A pressão aumenta. Ok? Bom, dito isso, a gente também pode expressar isso de forma matemática, onde pressão igual constante versus temperatura. E pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Logo, se eu aumento a minha temperatura do meu sistema, o que vai acontecer? Maior pressão, como já observamos. Isso a gente pode expressar de forma gráfica também. E aqui está o gráfico
de pressão versus temperatura, ok? Para cada reta, essa a gente dá o nome de isócoras, onde iso é de iguais e são o mesmo volume. O volume não está mudando. Sobre a reta, o volume não muda. Então, vamos observar. Para V1, o que está acontecendo aqui? A gente está aumentando a temperatura. Eu aumento a temperatura, o que acontece com a pressão? A pressão aumenta. Aqui para V3 também, olha só, eu aumento a temperatura em V3 e o que acontece com a pressão? A pressão também irá aumentar. Agora a gente pode fazer, né, a combinação das leis empíricas observadas, ou seja, o princípio de Avogadro, a lei de Boyle e a lei de Charles. Bom, vamos lá. Volume igual a constante versus número de mols, a gente teve o princípio de Avogadro. PV igual a constante, lei de Boyle. Volume igual a constante versus temperatura e pressão igual a constante versus temperatura, a lei de Charles. A constante de proporcionalidade, essa constante que eu falei, a gente podia considerar qualquer número até então, ela vai ser simbolizada por R, tá? E ela vai ser chamada de constante dos gases perfeitos. E ela vai ter um valor, esse valor é constante, é um número matemático, e ele vai independer, então, sempre da temperatura, ou pressão, volume, número de mols. Ele é constante. A combinação dessas leis empíricas nos leva, então, à lei dos gases perfeitos, que é PV igual a nRT. Bom, observe só. Princípio de Avogadro. V igual a constante versus N. Então, volume é igual a constante, volume é igual a constante versus N. Está correto. Vamos continuar, então. Agora, a gente tem que PV igual a constante. Sim, PV é igual a constante. Certinho. Agora, a gente tem que volume é igual a constante versus T. A gente tem volume é igual a uma constante versus temperatura. E a gente tem P igual a constante versus T. P igual a constante versus T. Então, essa lei dos gases, ela vem da combinação dessas leis empíricas. Beleza? Bom, agora, gente, para o próximo vídeo, a gente vai resolver o exemplo 1.2, que é utilizando a equação do gás perfeito. Esse exemplo eu retirei do livro do Atkins, da 8ª edição. No próximo vídeo, vamos resolver este exemplo. Muito obrigada para todos que acompanharam até aqui. Deixa o seu like, deixa um comentário. Se tiver alguma dúvida, escreva também. Muito obrigada.